Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. O tema central que consideramos para este capítulo: os judeus acusam Paulo de tentar profanar o templo. Nós sabemos que o Senhor tinha aparecido a Paulo novamente e encoraja Paulo para ele ter força e que ele desse testemunho dele, de Jesus, também em Roma. Mas o fato é que quando Paulo está em Jerusalém, há aquela cilada. Eles até fazem um jejum, juraram comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Paulo está na fortaleza de Antônia preso e eles pedem que Paulo venha novamente para o Sinédrio para ser novamente interrogado. E no caminho eles matariam. O subiu descobre esse plano. O fato é que o comandante ele envia Paulo para o governador da Cesareia, que era Félix. E o fato é que começa o capítulo 24, quando ele chega em Cesareia de Filipe, é onde era a sede do governo da Judéia, no caso, na época era o governador Félix. Ele diz que só vai. Ele pergunta de onde é Paulo, ele é da Cilícia, e disse: eu te ouvirei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no palácio de Herodes, que era aquele palácio que o rei Herodes tinha, o Herodes o Grande, ele tinha mandado construir. Mas 5 dias depois, o sumo sacerdote na época era Ananias, na época de Paulo, e ele levou consigo o Tértulo, que era um advogado, e apresentaram ao governador um libelo contra Paulo. Libelo é uma acusação escrita, oral. No caso, levaram ela escrita. E eles passaram a acusar Paulo perante o governador Félix, e dizendo que ele tinha feito coisas contra a lei, verificando que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaço em todo o mundo. Ou seja, em toda a Ásia, esse homem pregou uma seita dos nazarenos, é um agitador. Esse homem é um perturbador da ordem. Isso é que continha nesse libelo contra Paulo. E ele usa que ele é da seita dos nazarenos, diminutivo, era um pejorativo, o qual também ele tentou profanar o templo. E aí nós sabemos que o templo só podia entrar judeus. E eles dizem que Paulo levou uma pessoa de Éfeso, um gentio chamado Trófimo, e esse homem entrou no templo. Essa acusação era falsa, Paulo não fez isso. Então ele diz que eles acusaram Paulo de tentar profanar o templo nesse sentido, dizendo que Paulo, quando veio de Éfeso para Jerusalém, ele trouxe esse homem, esse gentio chamado Trófimo, e com ele estava dentro do templo. Mas isso não foi visto, isso é um grande engano, lei de engano, é uma acusação falsa. Mas sobreviveu o comandante Cláudio, arrematou das mãos, né, com grande violência, porque o povo, diante daquilo, eles queriam realmente matar Paulo. E o fato é que Paulo já está perante a Félix,
governador de Cesareia, onde ficava a sede do governo da Judéia, e ele lá apresenta sua defesa perante o governador. E ele vai dizer tudo sobre o governador, contar um pouco da sua história, da sua vida. E ele diz, porém, confesso que segundo o caminho a que chamam seita, caminho era o cristianismo. Os do caminho eram os apóstolos. Assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Essa é a defesa de Paulo. Eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes têm, e que haverá ressurreição tanto de justos como injustos. Paulo está dizendo perante o governador que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e Paulo agora tem um entendimento que esse mesmo Jesus vai voltar uma segunda vez, e haverá uma ressurreição, de justos como de injustos, que os justos herdarão o reino de Deus, é aquele que ele pregava, Paulo, e os injustos terão morte eterna. Então, ele está dizendo na sua defesa, que ele prega de acordo com a lei, de acordo com Moisés, ele não está fugindo da lei, porque a lei falava no Messias, que o Messias viria. E ele está exatamente pregando de acordo com a lei, dizendo que o Messias era Jesus. Então não tinha nada contra a lei, nem contra o Moisés. E foi nessa prática que os judeus se encontraram, já purificados no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. E salvo estas palavras que clamei, estando entre eles hoje, eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Paulo está dizendo para esse governador que ele está sendo julgado por uma coisa que ele não cometeu. Ele não cometeu nenhum crime. Ele está dizendo que haverá ressurreição dos mortos. Mas isso não contraria a lei de Moisés e nem os profetas. Então, o governador, agora juntamente com a sua mulher, que era sua esposa, que era Drusila, que era irmã de Agripa II, que era bisneto de Herodes o Grande, ele apuradamente, ele conheceu mais o que estava acontecendo a respeito do cristianismo, adiou a causa dizendo que quando desceu o comandante, que era Cláudio, aquele que esteve presente na hora da insurgência, lá no Sinédrio, ele precisava vir para se inteirar do que aconteceu na realidade. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando-o com indulgência, não impedindo que os seus próprios serviços. Ou seja, ele trata Paulo como cidadão romano, com indulgência, com cuidado, com todo carinho. Por quê? Porque Paulo era um cidadão romano. Não podia ser diferente disso. Passado alguns dias, indo Félix com a sua esposa, Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. E ele vai dissertar para o governador, de acordo com a justiça do domínio próprio, do juízo vindouro, ele fala que Jesus voltará e julgará, ele virá como juiz. Ele fala isso de forma reservada para o governador Félix e sua esposa. E amedrontando, e disse, por agora pode retirar-se,
e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Aquele governador ele passou a ter um certo receio. Mas nós sabemos que esse governador, Félix, ele esperou tempo em que Paulo lhe desse dinheiro. Ou seja, ele queria um suborno para soltar Paulo. Só que Paulo era um homem de Deus. Paulo era um homem cheio do poder de Deus. Jamais Paulo ia fazer isso. Porque quando Paulo diz que, na sua defesa, que ele ajudou aquelas pessoas necessitadas, ele recolheu ofertas, e ele entendia também que isso era possível, esse ajuntamento, para trazer recurso como suborno para ele, dinheiro para que ele soltasse Paulo. E ele chamava sempre Paulo e frequentemente conversava com ele. Mas Paulo, em nenhum momento, ele cedeu com relação a isso. O fato é que Paulo passou preso em Cesareia de Filipe, durante o governador da Cesareia, que era Félix, 2 anos preso. E nada foi resolvido. Mesmo ele sabendo da inocência de Paulo, e Paulo era como fosse um prisioneiro político, porque ele não queria desagradar também os judeus. Ele sabia a força que ele tinha perante os judeus. E se ele solta Paulo, ele desagradaria os judeus. Mas Paulo está encarcerado. E Paulo sabia também que se ele saísse dali para Jerusalém, ele morreria. Porque eles queriam matar Paulo. E ele ficou ali 2 anos, né, preso, como prisioneiro político. E Félix, para assegurar o apoio dos judeus, ele manteve Paulo encarcerado. Mas o fato é que Paulo, meus irmãos, ele nunca deixou de pregar. Paulo pregou em qualquer situação que ele estava. Olha que ele prega para o governador de da Judéia, que ficava em Cesareia. Então, Paulo, onde estava fazendo a obra do Senhor. Então, Paulo não perdia tempo. Esse capítulo ele encerra com essas palavras de Félix, mantendo ele preso, né? E ele aguarda o seu sucessor. Há uma mudança no governador da Judéia, que passa a ser agora Festo. E ele aguarda que ele chegue, o Pórcio Festo. E Paulo fica preso aguardando agora como seria agora o seu julgamento, mas com um novo governador, que era Festo. Esse capítulo ele nos diz o quanto Paulo é valioso para todos nós e para Deus. Que Deus continue nos abençoando.